matemática. Me chamo Tia Rose, para quem ainda não me conhece. E hoje nós vamos estar dando início ao capítulo 1 do módulo de matemática. Nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre os números, os seus valores posicional, sobre o quadro de ordem e classe, tá? Então vamos lá. Com os algarismos, qualquer número pode ser formado. Quem são esses algarismos? Os algarismos são símbolos numéricos criados pelo homem para facilitar, né, a nossa contagem, a formação dos números que usamos no nosso dia a dia. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Usando apenas esses 10 algarismos, nós formamos os infinitos números que nos cercam. Veja no infográfico a seguir como esses algarismos foram utilizados para representar o total de litros de água que podem ser desperdiçados. Então, nesse infográfico, a gente vai perceber duas escritas diferentes dos números. Então, apesar de elas serem escritas diferentes, elas são escritas corretas e que vão nos auxiliar na leitura dos números que usamos. A água que você não vê. Você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano. Então, a água nem sempre ela é apenas utilizada no nosso banho, para beber, para a limpeza da casa. Ela também é utilizada nos produtos que nós consumimos. A cerveja usa 5,5 litros de água. Olha como esse número foi escrito, 5,5. Arroz, 2.500 litros. Manteiga, 18.000 litros. Leite, 712,5 litros. Queijo, 5.280 litros. Batata, 132,5 litros. Carne de boi, 17.100 litros. Banana, 499 litros. Carne de frango, 3.700 litros. Então, os números que a gente encontra em revistas, jornais, na televisão, em nossos livros, podem estar sendo escritos de diversas maneiras. Aqui a gente percebe duas escritas. O número escrito na forma abreviada, que é esse número utilizando vírgula, chamamos isso de forma abreviada do número, e o número na forma inteira, né, onde ele ocupa todas as ordens. Mais à frente a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os números abreviados. O nosso sistema de numeração decimal, né, ele nos ajuda a contar as coisas, os objetos ao nosso redor de forma agrupada. Então, agrupando os números, agrupando os objetos de 10 em 10, a gente vai formando as ordens dos números. Quando a gente faz o agrupamento de 10 unidades, então, quando eu junto 10 coisas, eu vou estar formando uma ordem maior do que a unidade, que é a dezena. Então, 10 unidades forma uma dezena. Quando eu agrupo 10 dezenas, eu vou estar formando uma ordem maior que a centena. 10 centenas, eu vou formar um milhar. 10 unidades de milhar, eu vou estar formando uma dezena de milhar. 10 dezenas de milhar, eu vou estar formando uma centena de milhar. E 10 centenas de milhar, eu vou estar formando uma unidade de milhão. E assim por diante, porque os números são infinitos. Ou seja, eu posso estar multiplicando a unidade menor por 10 e vou estar encontrando a unidade maior que vem dela. 10 unidades vezes 1 forma 10, ou seja, uma dezena. 10 dezenas vezes 10 forma 100, ou seja, uma centena. 10 centenas vezes 10 forma 1000, uma unidade de milhão. Então, o nosso sistema de numeração decimal, ele sempre vai ser multiplicado por 10.
porque nós vamos estar fazendo um agrupamento de 10 em 10. Na formação dos números, quando a gente fala de formar números, de compor números, a gente pode estar compondo esses números de diversas maneiras. Pode ser número que não tem algarismo que se repete, ou até algarismos que vão se repetir. E aí a gente precisa ficar atento ao valor posicional que aquele algarismo está ocupando. E o que é isso, o valor posicional? O valor de um algarismo é determinado pela posição que ele ocupa no número. O quadro de classes e ordens nos ajuda a entender o valor posicional de cada algarismo. Então vamos entender melhor com um exemplo que tia Rose vai dar para vocês. Valor posicional é descobrir a ordem que aquele número está ocupando e quanto ele vai valer. Então nós temos aqui o número 72.329. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos para formar esse número. E vejam que eu tenho o 2 que está se repetindo. Mas será que esse número 2 que se repete, ele vai ter o mesmo valor? Então é isso que nós vamos descobrir, o valor posicional de cada um. Para isso eu preciso saber em qual ordem eles estão. O 9 está na unidade, o 2 na dezena, o 3 na centena, o 2 na unidade de milhar, o 7 na dezena de milhar. E aí eu vou agora descobrir o valor de cada um. O 9, já que está na unidade, a unidade a gente conta de 1 em 1. Então ele vai valer 9. O 2 está na dezena, vai valer 20. O 3 está na centena, 300. O 2, olha ele de novo. Será que ele vai valer 20 também? Não, pois ele ocupa a ordem da unidade de milhar. Então ele vai valer 2.000. E o 7, que está na dezena de milhar, vai valer 70.000. Então é importante a gente descobrir o valor posicional daquele número, pois mesmo sendo algarismos iguais, o seu valor vai ser diferente, porque eles vão estar ocupando ordens diferentes. E esse valor posicional, para que a gente entenda melhor, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o quadro de ordem e classe. E agora no quinto ano, nesse capítulo 1, nós vamos estar conhecendo uma classe a mais, que é a classe dos milhões. Já aprendemos sobre a classe das unidades e sobre a classe dos milhares, que é quando a gente vai formar os números até a centena do milhar. E agora a gente vai conhecer uma classe nova, classe dos milhões. A ordem dos algarismos de um número é determinada da direita para a esquerda. Então, sempre quando a gente vai escrever um número no nosso quadro de ordens, a gente começa da direita para a esquerda, ou seja, da primeira ordem. Quem é a primeira ordem? A unidade é a primeira ordem. Então, sempre começa por ali. Exemplo, 72.329. Que é o número que ocupa a ordem da unidade? É o 9. Então, coloca o 9 primeiro. Depois, quem vem? A dezena com o 2. Coloca-se o 2. Até que você chegue no último número, que é o 7, ocupando a dezena de milhar. As classes recebem nomes específicos. Quando a gente forma um grupo de 3 ordens, formamos uma classe. E aí nós temos a classe das unidades, que é formada pelas 3 ordens da unidade, dezena e centena, que chamamos de primeira ordem para a unidade, segunda ordem para a dezena, terceira ordem para a centena. Já depois vem a classe dos milhares. Essa classe dos milhares também é formada por mais 3 ordens. Se aqui eu parei na terceira, então eu venho a quarta ordem, a unidade de milhar, a quinta ordem com a dezena de milhar, a sexta ordem com a centena de milhar. E em seguida, a classe dos milhões,
com a 7ª ordem da unidade de milhão, a 8ª ordem com a dezena de milhão, a 9ª ordem com a centena de milhão. Para por aí, tia Rose? Não. Terão outras classes que virão, mas que a gente vai estar estudando mais para frente. Hoje, vamos ver até a classe 12 milhões. Além de perceber, né, como a gente escreve os números nas classes, entender as suas ordens e as suas classes, precisamos também compreender a leitura que a gente vai fazer desses números. Então, dependendo da ordem que ele ocupa e da classe que ele ocupa, a gente vai fazer leituras diferentes. No primeiro, nós temos aqui o 23 na classe dos milhões, então a gente vai ler 23 milhões 840 mil, pois está na classe dos milhares, 326. Então, esse foi o número que nós formamos na primeira aqui. Depois nós temos 372 milhões 204 mil 625. O outro, 7 milhões. Como não temos nenhum número maior do que 0 na classe dos milhares, essa classe a gente não lê, porque tem 0, 0, 0. Então, eu leio apenas 7 milhões e passo para a próxima classe, 324. No último, não tem nenhum número ocupando a classe dos milhões, então nós começamos a ler a partir da classe dos milhares, 235.127. Então, vejo que as leituras foram feitas de formas diferentes por conta da classe que eles estavam ocupando. Outro ponto importante para a gente relembrar na nossa aula de hoje é a decomposição. A decomposição é a escrita do valor posicional do algarismo através da adição. Ou seja, continua-se falando do valor posicional, só que ao invés de determinar dessa maneira como tia Rose registrou aqui, eu vou transformar isso em uma adição. Veja só. Nós temos o número 72.329. Eu já sei o valor que cada número se refere, eu apenas vou transformar em uma adição. Para isso, eu vou começar pelo número maior. Então, na decomposição, começa-se pelo número maior. Então, 7 dezenas de milhar, 70.000, mais 2 unidades de milhar, vale 2.000, mais 3 centenas, que vale 300, mais 2 dezenas, que vale 20, mais 9 unidades, que vale 9. Então, dessa maneira, a gente registrou a decomposição do número 72.329. Outro exemplo, 12.045. Vejam que na ordem da centena não tem nenhum número maior do que 0. Então, quando acontece esse caso, na hora da decomposição eu posso colocar o 0 ou não colocar. Então, eu vou decompor esse número que fica 10.000 mais 2.000 mais 0 mais 40 mais 5. 7.389. 7.000 mais 300 mais 80 mais 9. Então, a decomposição nada mais é do que registrar o valor posicional dos seus números através de uma adição. Muitas vezes, os números são escritos de forma abreviada. Então, lembra que tia Rose no comecinho mostrou no infográfico 2 tipos de escrita dos números. A escrita inteira do número e a escrita abreviada. Então, vamos ver um exemplo. O Brasil tem aproximadamente 5,6 mil municípios. 5,6 mil municípios. Nós temos aqui o número 5,6, que representa a forma abreviada, e o número 5.600 municípios, que já está na forma escrita, né? Vamos dizer assim, na forma total, ocupando todas as ordens.
E aqui ao lado na forma escrita por extenso do número, 5.600. Mais de 3,5 milhões de brasileiros despejam esgoto irregularmente. Então, 3,5 milhões. Então, vejam a diferença de um número para o outro. O primeiro estava representando a classe do milhar, porque era 5,6 mil. Tem a palavra mil para indicar que o número que está antes da vírgula tem que estar na classe do milhar. Já o próximo número, 3,5 milhões. Então, isso indica que o número 3 que está antes da vírgula tem que estar na classe dos milhões. Se o 3 é representado por um algarismo só, isso indica que o 3 vai ser posicionado na ordem da unidade dos milhões. Já o 5, que está depois da vírgula, vai estar na ordem seguinte. Quem é que está na ordem seguinte da ordem da unidade dos milhões? A centena do milhar. E tia Rose, com as outras ordens, o que é que eu faço? Vai preencher as outras ordens, tudo com o número 0. Por isso que eu digo 3,5 milhões ou eu digo 3.500, 3 milhões e 500, tá? Isso significa que as outras ordens não serão preenchidas por números maiores que 0. E como eu escrevo 3,5? Eu tenho 3 maneiras diferentes. Eu posso escrever na forma total, 3 milhões e 500 mil brasileiros. Posso escrever 3 milhões e 500 mil. Ou eu posso escrever na forma por extenso, 3 milhões e 500 mil brasileiros. Então, a forma abreviada nada mais é do que resumir, diminuir aquele número. Mas isso, turminha, só pode ser feito, né, a forma abreviada dos números, só pode ser realizada com números que terminam em 0, tá? O número 72.329, ele não termina com 0. Então, eu não posso abreviar esse número, eu tenho que escrevê-lo na forma inteira. Agora, se eu tenho o número 4.500.000, vejam que ele terminou em 0. Eu posso abreviar esse número para 4,5 e acrescentar a palavra milhões. Aí sim eu posso abreviar esse número, ok? Então vamos praticar um pouquinho, porque além de falar sobre o valor posicional, sobre os algarismos e sobre a abreviação dos números, a gente também vai praticar um pouco nessa unidade sobre a adição e a subtração. E é muito bom, né, estar atentos na hora de realizar essas operações. Acre e Amapá são cidades localizadas na região norte do país. O Acre possui 881.935 habitantes e o Amapá possui 845.731 habitantes. Qual a diferença de habitantes entre as duas cidades? Ponto importante. Qual a palavra-chave que há nessa situação problema para que determine o tipo de operação matemática que vamos usar? A palavra-chave vai estar na minha pergunta. Qual a diferença de habitantes entre as duas cidades? Diferença. Então, toda vez que a gente encontra essa palavra de diferença, vai indicar que nós vamos realizar uma subtração. Então, na subtração, outra dica importante é, começa-se pelo número maior. Então, nós temos 881.935 menos 845.731. Então, nós vamos fazer uma subtração para descobrir a diferença de habitantes que há de uma cidade para outra.
Observo que o número de cima é maior, então eu posso subtrair. 5 menos 1, 4. 3 menos 3, 0. 9 menos 7, 2. Então, até então, podemos subtrair, pois o número de cima é maior que o de baixo. Quando chegamos na unidade de milhar, não dá para resolver. O 1 é menor do que 5. Então, nós vamos o quê? Vamos transformar uma dezena de milhar. Então, se era 8, eu vou tirar 1, passa a ser 7 e acrescento aqui. Então, 1 com 1 vai formar 11. Então, 11 menos 5, 6. 7 menos 4, 3. 8 menos 8, 0. Então, a diferença que há entre as duas cidades é de 36.204 habitantes. Próxima pergunta. Acre e Amapá são cidades localizadas na região norte do país. O Acre possui 881.935 mil habitantes e o Amapá possui 845.731 habitantes. Quantos habitantes as duas cidades possuem juntas? Outra palavra-chave. Juntas. Então, ó, eu devo juntar. E toda vez que eu devo juntar, é porque nós vamos realizar uma adição. Então, vamos lá. Então, se é uma adição, eu vou juntar ordem por ordem para descobrir o total. 5 mais 1, 6. 3 mais 3, 6. 9 mais 7. 9 mais 7 são 16. E o que é que eu vou fazer com esse 16? Ficará um número ocupando essa ordem, o outro vem para a próxima ordem. Eu estou agrupando. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 8 mais 4, 12. Então, mais uma vez eu vou agrupar. O 2 fica, vai o 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 8, 17. Como não há nenhum número mais, vamos anotar aqui. E agora, tia, onde eu registro o meu pontinho para separar as classes? A gente já aprendeu que as classes são o agrupamento de 3 ordens. Então, eu tenho que ir contando de 3 em 3 ordens para descobrir onde o meu ponto vai estar. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira ordem, pontinho. Primeira, quarta, quinta, sexta ordem, pontinho. Então, meu resultado foi de 1.727.666 habitantes. Há nas duas cidades juntas. Então, turma, nossa aula se encerra por aqui. Foi muito bom estar revendo vocês. Estudem, pratiquem e a gente se encontra em nossa próxima aula. Tchau, tchau!